primeiro minuto, o primeiro dia, mais um dia o fôlego de vida para viver, e que o Senhor fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluias. Você pode se colocar de pé nesta hora. Hoje é o primeiro domingo do mês de agosto, dia de consagrar que ela age como a maré. Uma hora a maré está como? Lá em cima. Outra hora, vaza. Não é assim? E essa entidade demoníaca, ela gosta de trabalhar sempre em períodos. Porque muitas vezes, diferente de alguns seres humanos, o inferno é organizado, o diabo é organizado. E ele organiza períodos para agir na vida de pessoas, em especial inícios de mês. Inícios da semana, você pode olhar na segunda-feira, os hospitais estão lotados. Sabe por quê? Porque essa entidade, onde ela encontra lugar, espaço, na vida de pessoas que não colocam o Senhor como prioridade na sua vida, ela tem espaço para agir. Mas eu creio que quando você entende que Deus precisa ser o centro, Ele precisa ser prioridade na sua vida, você passa a santificar a sua semana em Deus. Você passa a consagrar aquele primeiro dia a Deus. E hoje não é diferente. Você pode observar amanhã, segunda-feira. Pode observar, quando você passar na frente de qualquer hospital aí, você observa que está lotado. Mas hoje nós estamos aqui como um ato profético para consagrar essa semana e santificá-la na presença do Senhor. Para que Deus, um demônio, possa tocar no que é seu. Nem na sua saúde, nem nas suas finanças, nem no seu ministério. Minutos em pé para oferecer a Deus o que Ele merece. De Deus. E aquilo que Deus tem desejado. Aquilo que você tem buscado. Senhor, não vou dividir. Senhor, não vou. Exclusivo é o meu coração. Vivo só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do ao meio. Não vou dividir, prefiro adoração separada para adorar ao Senhor, para oferecer a Deus, porque não é uma obrigação, é uma gratidão que você tem a Deus por tudo que Ele faz por você. Ele te proporciona 100% e Ele só requer 10% do que Ele te deu. E todas as vezes que você sentir gratidão, lembre-se disso. O Senhor tem feito por mim coisas que eu, com o meu braço, não poderia fazer. Com as minhas pernas não poderiam alcançar lugares que o Senhor tem me colocado. Isso, igreja, é reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. E que quando você é fiel a Ele, Ele também se permanece fiel à palavra dEle com você. Porque Deus é fiel à palavra dEle. E aquilo que está aqui precisa se cumprir quando nós cumprimos o que está aqui também. Então seja fiel ao Senhor. Não divida a sua adoração com ninguém, com nada desse mundo. Mas ofereça a Ele o melhor. Então eu quero pedir a você que coloque sua oferta nas suas mãos. Eu vou pedir para alguém trazer para mim um envelopinho ali. Você pode trazer, Kátia? Para mim um envelope, um papelzinho de Pix, por favor. Agradecer, Senhor, está aqui uma parte de tanto que o Senhor protegendo e prosperando. Que nos céus e derrama sobre a sua vida bênção tal que dela advenha grande abastança. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Terceira coisa,
o Senhor Deus multiplica aquilo que ficou na sua mão. Você devolveu 10%. Glória por essa oportunidade. Nossas finanças, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Contribua cada um segundo propõe o seu coração. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluias, glória a Deus. E só consegue, irmãos, priorizar o reino de Deus aquele que ama a Deus. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, é esse que me ama. E o primeiro mandamento de Deus é qual? É amar a Deus sobre todas as coisas. Até sobre você, sobre tudo que você tem. É amar a Ele. E só tem prioridade, só prioriza o reino de Deus quem ama o Senhor. Porque quando a gente ama o Senhor e quer priorizar, a gente se organiza em tudo. Até o nosso tempo é organizado. Para poder você chegar aqui e adorar a Deus em espírito e em verdade. Então eu quero dizer para você que o Senhor está falando nessa noite. Se você quer priorizar, então volte a amar a Deus como antes. Volte a amar a Ele e a priorizar as coisas do reino como antes. Se organiza. Não deixa de vir à casa do Senhor para cultuar, não. Você faz parte do corpo de Cristo. Então vamos adorar a Deus. Aleluias. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso é Jesus falando. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluias, aleluias. O Senhor está dizendo para você, você não precisa temer, você não precisa ficar com medo dos problemas. Só me ama e me sirva. Porque se você me ama verdadeiramente, você guarda os meus mandamentos. E então o Pai vai amar você, assim como eu te amo, o Senhor Jesus disse. Então vamos adorar ao Senhor e dizer: se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aleluia. Vamos repetir mais uma vez. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Isso é uma promessa de Jesus para mim e para você. Faça por onde de receber essa promessa. O Senhor prometeu que Ele ia preparar um lugar e depois Ele iria voltar para buscar cada um que estivesse na presença dEle. E Ele é o caminho, aleluia. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Toma posse disso, dessa promessa verdadeira, aleluias. Glória a Deus. Oh Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu orarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber. Só pode receber o Espírito Santo de Deus, aquele que nasce de novo, aquele que nasce da água e do Espírito Santo e que vive uma vida em santidade. Aquele que tem os meus mandamentos. Então procure viver essa vida. Este é o que me ama. Oh, oh. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se você quer amar mais a Deus, então declare isso. Eu quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. 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 Você quer amar a Deus? Então prioriza Ele. Prioriza o reino dEle, a vontade dEle. Medita nessa palavra e você vai conhecer mais do Senhor. Você vai conhecer o que Deus quer de você. Porque essa palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus para falar conosco. E quando ela fala, irmãos, não tem como viver fora da vontade de Deus. Não tem como viver fora da vontade, da presença de Deus. E para amar Deus, você precisa se esforçar. Para viver uma vida em santidade. Para buscar mais dEle, mais e mais e mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia. Nós te louvamos, Senhor.
Nós te agradecemos pelo teu amor para conosco. Te agradecemos, meu Deus, porque tu és bom, tu és maravilhoso e misericordioso para conosco, Pai. Fica conosco, Senhor. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Aleluias. Deus é maravilhoso, igreja. Deus é maravilhoso. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais com toda a minha vida, com todo o meu entendimento, com tudo aquilo que eu tenho. Eu quero te amar, Senhor, com tudo aquilo que vem às minhas mãos. Eu quero te amar, Senhor, com tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor ainda há de me entregar, de colocar nas minhas mãos. Eu quero te amar, Senhor, aqui na igreja, fazendo a tua obra. Eu quero te amar, Senhor, na minha casa, na minha família, no meio da minha parentela, porque eu creio que eu e minha casa estaremos servindo ao Senhor. Oh Senhor, eu quero te amar mais aqui com meu irmão, na minha igreja, meu Deus. Eu quero te amar mais, ó Pai, fazendo aquilo que seja a tua vontade, Senhor. Oh, aleluias, aleluia, Senhor, Deus maravilhoso. Igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, igreja santa, igreja avivada. Oh, Deus, aleluia. Eu quero te amar, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu quero te amar mais, ó Deus, mais do que qualquer um outro já imaginou amar, ó Pai. Nem mesmo eu, ó Deus. Aleluias. Oh, Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. Oh, Deus maravilhoso. Aleluias. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor Deus de Israel. Deus é poderoso, igreja. Eu quero dizer à igreja que a paz esteja com todos vocês. Amém. É um motivo de muita alegria e felicidade da minha parte de estar aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou em meu coração. E eu quero dizer para você que não é coincidência, mas Deus tem falado muito ao meu coração sobre prioridade. Mas nesta noite é culto de primícias. Eu quero aqui meditar no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Aleluias. Provérbios 3, 9 e 10. Aleluias. Glória a Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Senhor Deus, hoje, meu Deus, nós separamos esse primeiro domingo, Pai, para cultuar, ó Deus, para te entregar o primeiro domingo do mês de agosto. E assim, meu Deus, através desta palavra rema, nós queremos, ó Deus, honrar a Ti, através da nossa adoração, através, ó Deus, da nossa priorização ao Senhor, através da nossa entrega, porque hoje, meu Deus, nós queremos, ó Pai, fazer uma entrega
entregar o nosso melhor, mas entregar o melhor ao Senhor, para que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha se cumprir no meio da Tua igreja, a qual os celeiros possam ficar completamente cheios. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Em nome de Jesus. Deus é poderoso. Eu quero aqui dizer para vocês o seguinte. Todo primeiro domingo do mês, nós estamos aqui falando sobre primícias. E muitas das vezes a gente sempre tem falado qual é a definição de primícias. O que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus nos ensina quanto a primícias. Eu quero dizer para você que as primícias, elas foram instituídas desde lá do Velho Testamento. E Deus nos ensina que tudo aquilo que nós alcançarmos, tudo aquilo que vier em nossas mãos, nós devolveremos o melhor. Repete comigo, igreja, o melhor. Nós vamos devolver o melhor. Não é qualquer coisa. Vou devolver. Se Deus me deu o meu salário, eu vou devolver o melhor no meu salário. Se Deus me deu o meu trabalho, eu vou devolver o melhor que eu tenho no meu trabalho. Fazendo o quê? Pregando a palavra e ser um homem, uma mulher de referência no teu trabalho, aonde você estiver. Se Deus te deu 24 horas no dia, dê o melhor do seu dia para Deus. Se Deus te deu um carro, dê o melhor do seu carro para Deus. Se Deus te deu algo que você queria tanto conquistar, ofereça a Deus o melhor. Mas eu quero dizer para vocês aqui que muitas vezes as pessoas, quando ouvem em primícias, às vezes só lembra do lado financeiro. Mas eu quero aqui te dizer, a primícia também tem um lado espiritual todo envolvido nisso. Muitas das vezes a gente tem que parar para pensar que tem o lado financeiro? Tem. Mas eu quero perguntar para você, o que adianta eu devolver o melhor do meu salário, o melhor daquilo que Deus nos colocar em minha mão, e se eu não tirar o melhor tempo do meu dia, da minha semana, para o Senhor Deus? E quando eu falo de entregar o melhor para Deus, eu digo, é entregar a sua vida verdadeiramente, através de quê? Através da sua oração, da sua adoração, do seu zelo e do seu trabalho na obra de Deus. Entenda que tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer de coração, e não simplesmente por obrigação. O nosso coração tem que estar envolvido nisso. Se eu venho na igreja e digo assim, pastor, me dá a chave da igreja, e eu vou lá dar uma geral na igreja, dar uma limpeza, não faça porque é obrigação, faça porque o teu coração se alegra em fazer isso. Quando algo vier nas tuas mãos para dizer assim, o pastor fala assim, vamos ali fazer uma visita, faça o melhor que você tem, entrega o teu melhor nessa visita, e não chega lá e diga assim, como eu já vi muitas pessoas falarem assim, eu estou vindo por obrigação, viu pastor? O senhor está me obrigando a vir, eu estou vindo. Eu já vi várias pessoas dizer isso. Entrega o teu melhor para Deus. Isso é a tua primícia também. Isso é a nossa primícia. Eu quero que você entenda o seguinte, que toda
escolha que nós fazemos revela qual é a nossa prioridade. Eita glória! Se eu tenho uma escolha, a partir da escolha que eu fizer, vai revelar a minha prioridade. Exemplo. Domingo 19h30, para onde eu vou? Debaixo do edredom, assistir um filme ou cultuar a Deus com os meus irmãos da igreja? A pastora vai começar aqui, ó. Ela estava ali, a gente estava ali discutindo a melhor data para começar. A madrugada de Jó, 5 horas da madruga aqui na igreja. Qual é a sua escolha? Dormir ou orar, buscando a Deus, 5 horas da madruga, pedindo ao Senhor que Deus venha com todo o teu entendimento. Então a sua escolha revela a sua prioridade. E toda a prioridade, ela exige uma entrega. Porque se eu escolher vir para a igreja, eu tenho que estar entregue totalmente àquilo que eu decidi fazer, a escolha que eu fiz. Ninguém faz uma escolha, eu vou escolher isso aqui mesmo. Não. Sempre a gente faz uma escolha daquilo que a gente acha que é melhor para a gente e faz com toda alegria. A gente faz toda a nossa entrega na escolha que nós fazemos. Não existe prioridade sem renúncia. Se eu priorizei algo, eu vou estar, obviamente, renunciando outra coisa. Se eu priorizei algo, eu estou colocando o que eu priorizei no lugar de outra coisa. Porque se eu tinha escolha, eu escolhi algo. Então aquilo que eu não escolhi, eu estou colocando a minha prioridade em cima daquela escolha que eu poderia ter feito. E quando a gente fala de primícias, a gente não está falando apenas da primícia de dar o primeiro, mas sim de entregar o melhor com propósito. Eu não vou dar, porque eu tenho que dar. Vocês estão entendendo? Eu não vou dar. Não, o pastor disse lá que eu tenho que dar a primícia. Não. Eu vou entregar o que eu tenho de melhor. Eu vou entregar aquilo de melhor que eu tenho, porque eu me alegro com isso. Eu vou entregar com toda a intenção do meu coração, e dizendo: Senhor Deus, eu entrego o melhor que eu tenho ao Senhor, com toda a minha alegria, com tudo aquilo que eu posso honrar ao Senhor. Igreja, a primícia não é simplesmente parte de um recurso. A primícia também, ela é o seu lado espiritual. Um lado espiritual que revela quem ocupa o seu coração. A sua primícia, aquilo que você dá de melhor, é aquilo que revela o que você tem no seu coração. E eu quero que você, igreja, comece a refletir. O que eu tenho entregado de primícias a Deus? Qual é a minha primícia a Deus? O que eu tenho entregado primeiro, entregue primeiro a Deus? Eu quero que você, que nós possamos entender que a primícia, ela tem que ser o nosso primeiro, o nosso melhor, a nossa melhor entrega, a nossa, o melhor. Olha só, quem não entrega a Deus o primeiro, dificilmente ele vai entregar o restante. Se você não entrega a Deus o primeiro, dificilmente você entrega o restante. E olha só um negócio interessante: quem posterga a entrega
adia a obediência. Ou seja, quem não entrega, ou quem atrasa de entregar, ou quem deixa de entregar, você está adiando a obediência. Nós temos que priorizar as nossas entregas. Nós temos que priorizar aquilo que nós entregamos a Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em tudo das nossas vidas. Primeiro Deus. Como a pastora Vanusa falou aqui, qual é o primeiro mandamento que Deus nos ensinou? Ama a Ele primeiro. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus primeiro, igreja. Entrega a Deus primeiro. Entrega tudo. E a partir disso, Deus, Ele vai estar sempre em primeiro nas suas vidas. Sempre Deus vai vir primeiro. E quando isso não acontece, quando Deus não é o primeiro, quando a sua primícia não é a melhor, quando você não entrega o melhor que você tem para Deus, quando você não entrega o primeiro para Deus, nada faz sentido. As pessoas se perguntam por que isso acontece, por que nada acontece na minha vida, por que essas loucuras estão acontecendo, por que muitas coisas acontecem que você se para pensar, por que isso tem acontecido? E nós temos que nos perguntar, o nosso primeiro tem sido para Deus? Mas eu quero dizer para você uma coisa, igreja. Você está pronto para revisar a ordem da sua entrega? Porque tem gente que entrega primeiro para os devedores. Tem gente que entrega primeiro para o supermercado. Tem gente que entrega primeiro no trabalho. Tem gente que entrega primeiro para o vizinho. E aí depois que lembra, eu tenho que entregar para Deus. Se sobrar tempo, eu entrego para Deus. Se sobrar dinheiro do salário, eu entrego para Deus. Se sobrar um tempinho para eu ler a Bíblia, eu entrego para Deus. É hora, igreja, de nós mudarmos a ordem da nossa prioridade. A nossa prioridade tem que ser entregar tudo para Deus. Tudo que vem primeiro, entregar a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Como diz esse pregador famoso assim, não comecei minha pregação ainda não, tá? Vou começar agora. Gênesis capítulo 4, versículo 4, eu vou dizer aqui, um exemplo de entrega. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Em algumas outras traduções fala, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Abel, ele não apenas, olha só o mistério, Abel, ele não apenas levou uma oferta. Abel, ele não apenas pegou uma ovelha e ofereceu em sacrifício a Deus. Abel, ele pegou a melhor ovelha, o primogênito das ovelhas, a ovelha mais bonita que tinha, a sem defeito, a mais nova, a que era mais vistosa, a que era mais forte, aquela que se destacava no meio do rebanho dele. Ele pegou o melhor que ele tinha no rebanho dele. Você sabe por quê? Abel entendeu que ele tinha que entregar o melhor que ele tinha para Deus.
Porque naquele momento, no momento da vida que ele vivia, no momento que ele se passava, ele entendeu que a prioridade da vida dele era Deus. Primeiro, Deus. Primeiro, a minha entrega para Deus. Primeiro, o meu pensar é para Deus. O meu agir é para Deus. As minhas finanças, a primeira parte é para Deus. Os meus bens, a primeira parte é para Deus. E Abel entendeu isso. Ele entendeu esse mistério. Não é só uma oferta. Não é só o pastor aqui chegar e falar assim: irmão, quem tem aí 10 reais para fazer uma oferta, para a gente comprar uma cesta básica para fulano de tal. Não. Pensa você pegar o melhor que você tem. Pensa num dono de... Vamos botar aqui, pensa Isabel com 10 carros, e o melhor carro dela, ela pegar e entregar assim: não, esse aqui é para Deus. Melhor. Nós temos que ter esse entendimento. E aí quando a gente vai lá para o versículo 5, olha só. Versículo 5, 4, 5, aí já foi outro capítulo. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Em outras traduções fala: mas da oferta de Caim, Deus não se agradou. Enquanto Caim trouxe algo do que ele tinha. É a mesma coisa de você chegar aqui, eu chegar e falar para você assim: irmãos, vamos fazer um apanhado lá na sua casa? Vamos fazer algo aqui para juntar uma cesta básica. Aí o irmão vai lá e traz um arroz aberto, uma banana já quase podre, uma manga passada. Não, vamos juntar isso aqui. Assim foi Caim. Ele pegou o que tinha. Não, vou pegar aqui as migalhas. Eu vou pegar a sobra. E eu quero dizer para você: tudo que você fizer, você tem que fazer o melhor. Porque as suas atitudes para Deus está acima de tudo. Porque Deus, ele não olha aquilo que você tem. Deus vai olhar as atitudes que você toma. Então, tudo isso que você pensar em fazer, tudo aquilo que você pensar em fazer, faça sempre pensando em Deus. Tudo Deus em primeiro lugar. Se eu tenho dúvida, eu coloco nas mãos de Deus. Se eu tenho algo que eu preciso que seja resolvido, primeiro é Deus. Não é primeiro: eu vou falar com meu amigo. Eu vou falar com meu pai. Eu vou falar com um conselheiro. Vou falar com um advogado. Primeiro Deus. Tudo é Deus. Nós temos que oferecer o nosso melhor e não a sobra. E não dar qualquer coisa. Deus naquele momento, não é que talvez até a oferta que Caim deu, talvez a oferta estava até boa. Mas a atitude que Caim teve foi o quê? Eu vou pegar o que sobrou. Não. A palavra nos instrui que Abel, ele era pastor de ovelhas. E Caim, ele era agricultor. Então ele podia muito bem ter pegado verduras no pé, bonitas, frutas bonitas. Mas ele pegou aquilo que estava, qualquer uma. Não vou pegar qualquer um aqui. Achando que Deus não ia olhar esse tipo de atitude. Mas eu quero dizer que a sua atitude vale de tudo. A sua atitude vale. E isso vai envolver tanto a sua atitude quanto ao seu tempo, quanto às suas amizades, a sua atitude nas decisões, a sua atitude nos relacionamentos. Tudo isso, Deus, ele está olhando. Tudo aquilo que você faz, todas as entregas que você faz, tudo aquilo que você faz primeiro,
tudo tem que ser para Deus. Porque quando você faz isso, olha só o que você está dizendo: Senhor, antes de qualquer coisa, isso é teu. Antes de qualquer coisa, antes de eu comer, isso é teu. Antes de eu gastar o dinheiro, isso é teu. Antes de eu andar, isso é teu. Antes de eu respirar, isso é teu. Antes de eu dormir, isso é teu. Antes de eu trabalhar, isso é teu, Senhor. O que você oferece primeiro a Deus, revela quem é primeiro no seu coração. Deus, Ele não quer que você simplesmente faça o rito de primícia. Vou entregar algo para Deus porque é primícia. Mas Deus, Ele quer verdadeiramente entender que você é obediente através das suas intenções e através da sua entrega. E hoje foi algo interessante que eu estava lendo a Bíblia. E aí eu também vi um versículo que eu queria trazer isso para a igreja. Porque tudo aquilo que nós entregamos a Deus primeiro, e eu quero que a igreja entenda que eu não estou falando aqui só de dinheiro, tem a ver com dinheiro, mas eu estou falando das suas entregas, o seu coração, as suas atitudes, aquilo que você faz para o reino, aquilo que você faz para Deus, tanto em oração, quanto em fazer a obra, aquilo que você faz para Deus, através dos seus testemunhos, aquilo que você faz a Deus, através do seu trabalho, em todas as áreas, o seu tempo. E eu digo para você que nós temos que nos policiar mesmo, porque nós vivemos no tempo. Uma certa feita me falaram sobre uma pesquisa. A gente vai para o trabalho, a gente tem uma carga horária lá de 8 horas para trabalhar por dia. Só que fizeram umas contas lá que a gente só consegue trabalhar efetivamente de 2 a 3 horas. E as outras horas nós passamos no celular, ou na rede social, ou na internet. Mas trabalhando efetivamente 3 horas por dia. Isso porque a nossa vida está tão envolvida com a globalização, vamos falar assim, né? Um termo da minha época, né? Hoje em dia nem se fala mais isso, né, pastor? Nosso tempo era globalização, quando estava chegando a internet. Hoje em dia é as redes sociais. Mas eu quero dizer para você que enquanto você estiver vendo filme, vendo vídeo no Instagram, você podia estar lendo um livro ou lendo a Bíblia. Enquanto você está lá curtindo um TikTok neguinho fazendo palhaçada, você podia estar lendo a Bíblia. Você podia estar lendo um livro. E eu não estou falando aqui porque eu sou santarrão, não. Eu estou falando aqui porque Deus também já me deu uma cacetada. Porque todos nós somos falhos. E muitas vezes a gente perde nosso tempo assistindo televisão, assistindo vídeo, assistindo séries, assistindo coisas que não engrandecem. Não estou dizendo que você não pode assistir, mas eu estou dizendo que esse tempo que você perde por isso ocupa o seu tempo e as suas prioridades acabam sendo outras. E Deus, em vez de estar no primeiro da lista, vai estar lá quando der tempo. E aí quando dá tempo, está com sono, né, pastora? Dá tempo, está com sono. Mas olha o que Paulo diz em Romanos, na carta que ele escreve a Romanos, capítulo 11, versículo 16. Porque eu quero que a igreja entenda que nós vivemos um tempo de incertezas. A única certeza que nós temos é que Jesus vai voltar. O resto a gente não tem certeza de nada. Há pouco tempo nós imaginávamos que tudo estava certo na economia mundial. Agora nós já estamos vendo tudo, as coisas começaram a se movimentar de uma forma que a gente está meio apreensivo. Mas a única coisa que a gente pode se apegar é quem? A Deus, primeiro Deus. Porque olha bem, quem entrega a primícia a Deus, pastora, passa fome? Atrasa as contas? Você está sempre
com Deus, porque Deus ele toma conta da gente. E olha só o que Paulo disse, olha só. Romanos 11:16. Eu estou falando isso primeiro para acabar com essa conversa, porque tem gente que fala assim, primícia é só no Velho Testamento. Até o dízimo eles falam isso também, né? Olha lá o que Paulo diz. E se as primícias são santas, também a massa é. E o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Eu quero dizer que Deus ele nos chama hoje para nós nos ajustarmos, ajustar o nosso coração, ajustar as nossas prioridades, ajustar aquilo que é primeiro entregue para Deus. Deus está nos chamando nessa noite, igreja, para a gente rever as nossas prioridades, rever aquilo que é prioridade para nós. Tudo bem, é prioridade para nós determinadas coisas, mas isso vai louvar e engrandecer o nome do Senhor? É prioridade algo que não te leva a lugar nenhum, que não te engrandece, que não leva nada a você? É prioridade. Porque o fácil, você sabe o que é fácil? Fácil é fazer uma entrevista com cada um de vocês aqui e perguntar quem é a sua prioridade. Todo mundo vai dizer que é Deus. Porque o falar, o dizer é fácil. O difícil é a intenção, é o agir, é a atitude. E eu quero que você entenda que nós temos que tomar uma atitude. Primeiro é Deus. Pastor Luiz, por favor, não combinei nada com o pastor aqui não. Aqui na frente mesmo, pastor. Não precisa subir aqui não, quero que o senhor fique aqui na frente. Aqui no meio, pastor. Eu quero que você entenda uma coisa. A nossa prioridade tem que ser Deus. E quando eu li isso que Paulo escreveu, me veio na mente. Nós como corpo, como igreja. Paulo ele diz ali, ó, se a massa. Porque naquele tempo as primícias eram tudo a plantação e tudo aquilo que se produzia com a plantação. Se ele produzia trigo e aquele trigo virava pão, eles entregavam a primícia do trigo e do pão que também era feito do trigo. E aqui Paulo ele diz, se você pega uma parte da massa, toda a massa é santa. Se a raiz é santa, os ramos também são santos. Eu quero dizer para você, o pastor Luiz está aqui, e eu quero fazer um ato profético nessa noite. A palavra diz que o nosso pastor é o anjo da igreja. E eu quero dizer para você nessa noite, que existe uma raiz santa aqui. Existe uma raiz santificada que é a palavra do Senhor. Existe uma raiz a qual nós cremos, a qual nós entendemos que é Jesus. Que a raiz é quem nos alimenta, a raiz é quem nos sustenta, a raiz é quem nos mantém de pé, a raiz é quem nos dá toda a estrutura, e a raiz é Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, eu quero fazer um ato profético. Jesus é a raiz dessa igreja. O nosso pastor, ele está alicerçado na raiz. E eu quero convidar a igreja, porque Paulo também diz que todos os ramos bravos, arrancados de outras árvores, que não produzem, ou que não produziam, todos os ramos, todos os galhos, a qual
não davam fruto, mas quando eles são enxertados na árvore que tem raiz, que é santa, ele também é abençoado e ele passa a dar frutos. Porque quando você estava naquele mundão, quando você estava naquele lugar onde você não pensava em Jesus, quando você não tinha Jesus, Jesus foi lá e te resgatou e te colocou onde? E te colocou numa árvore, num ramo frutífero. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, eis aqui a nossa igreja, eis aqui a raiz que é Jesus, e eis aqui o nosso pastor, que é aquele que está representando a árvore da vida que é Jesus. E eu quero dizer para você, você quer verdadeiramente oferecer o seu melhor para Deus? Eu quero dizer para você o seguinte: sai do teu lugar e cola na árvore que dá fruto. Sai do teu lugar e seja um galho frutífero e cola na árvore que está dando fruto. Sai do teu lugar correndo. Vocês estão esperando o que para sair do lugar? Você está esperando o que para ser um ramo que dá fruto? Você está esperando o que para ser um ramo? Você pode pegar aqui, ó, pega no braço da pastora, pega no braço de quem está indo. Você está esperando o que para ser um ramo que dá fruto? Você está esperando o que para dar o seu melhor para Deus? Você está esperando o que para dar o teu primeiro para Deus? Você está esperando o que para dizer: Senhor, eu estou aqui e eu estou junto com meu pastor, eu estou junto com a minha igreja e eu vou fazer esta igreja frutificar, eu vou fazer essa igreja se multiplicar, eu vou fazer esta igreja dar para o céu e morar com o nosso Senhor Jesus quando Ele voltar, Ele buscar esta igreja. Então, igreja, através deste ato profético, você está dizendo para o inferno que a tua prioridade é Deus, que a tua prioridade é ser um ramo frutífero, que a tua prioridade é dar o teu melhor para Deus. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós fazemos este ato profético nesta noite e dizemos nesta hora: toma, Senhor, o Senhor, tudo aquilo é teu, tudo aquilo que é teu, em nome de Jesus. Senhor, toma, isso é teu. Senhor, toma, isso é teu. A minha vida é do Senhor, as minhas primícias são do Senhor, o meu trabalho é do Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, nós dizemos para o inferno: inferno, você não vai prevalecer. Demônios, vocês não vão prevalecer contra a igreja santa e enraizada na palavra que edifica, na palavra que consola, na palavra que frutifica, na palavra que acrescenta, na palavra que multiplica, na palavra que abençoa, na palavra que cresce, que cresce, que cresce, que cresce e promete e derrama as bênçãos e diz: esta videira é uma videira frutífera, é uma videira que dá fruto, é uma videira que se multiplica, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, meu Pai, nós dizemos, ó Deus, somente o Senhor é Deus, o teu reino em primeiro lugar. Nesta igreja, somente o Senhor é primeiro. Nesta igreja, o Senhor vem primeiro. Nessa igreja, o Senhor vem primeiro. Na minha família, o Senhor vem primeiro. E nós dizemos ao Senhor: nós somos do Senhor Jesus e ninguém vai nos impedir de dar o melhor para o Senhor. Por isso, igreja, dá uma salva de palma e toma posse, porque esta igreja vai se multiplicar, vai crescer, vai dar fruto e frutos que permaneçam, em nome de Jesus.
Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu digo para vocês, tudo aquilo que é selado na terra já foi selado no céu. Todo ato profético que nós declaramos nessa terra e diante do Deus Pai Todo-Poderoso, Deus inclina os ouvidos, Ele ouve. E eu digo para você, igreja, você é um ramo frutífero. Você é um missionário. E a partir de hoje, você não vai nem precisar abrir a boca. A sua vida, com Deus em primeiro lugar, nós vamos ganhar muita alma para Jesus. Que Deus abençoe a todos, que a paz seja convosco, igreja. Glória a Deus. Povo de Deus, paz seja convosco. Quem entendeu a palavra aí, diga glória a Deus. Aleluias, é ato profético, igreja. Vamos crer. Aleluias, vamos colocar a nossa fé em ação e vamos colocar também, aleluias, ter atitude, não é? Porque a igreja não vai se encher de gente sozinha. Deus conta comigo, com você, conosco, para trazermos almas para a presença dele, amém? Aleluias. Quero compartilhar com os irmãos aqui que nós estamos neste projeto de ler a Bíblia toda durante este ano, e eu quero dizer que, graças a Deus, eu terminei de ler a Bíblia toda. Eita! Aleluias! Glória a Deus, bati meu recorde, Camila! A primeira vez que eu comecei a ler a Bíblia toda, foram 12 meses para ler. Aí a segunda vez, 10. A terceira, 9. A quarta, quantos? 12, 11, 10, 9. Só que agora eu bati com 7 meses. Ô, glória, com 7 meses. Comecei dia 1 de janeiro, terminei dia 1/8. Então, 7 meses consegui ler a Bíblia toda. Mas isso porque eu estou aposentada. Vou dar um desconto para vocês. Mas ainda tem. Ó, agosto todo, setembro, outubro, novembro e dezembro, para vocês terminarem de ler a Bíblia toda, hein? Eu tenho a foto aqui de quem veio aqui na frente e falou que ia ler a Bíblia toda durante este ano. Quem foi que falou? Levanta a mão aí. Eita glória, aí não mente não, isso aí. Dá tempo ainda, faltam 5 meses. Aí eu estou com vontade de começar logo amanhã a ler de novo, a Bíblia toda de novo. Parece assim que é um vício, né? É viciante assim. Mas ler a Bíblia é coisa boa, né? Porque todos os dias, quando a gente lê, Deus renova aquela palavra na nossa vida, né? A gente pode ler 10 dias, 10 vezes aquela mesma coisa, cada dia a gente aprende algo diferente. Então eu quero incentivar vocês, é possível, vocês vão terminar de ler a Bíblia toda durante este ano. Deus vai dar essa força, essa graça, mas vocês têm que colocar a disciplina, né? Tem que ter disciplina. Como diz a irmã Maria Oss, tem que parar tudo. De manhã acordou mais cedo, quem trabalha acorda 1 hora, meia hora mais cedo. E primeira coisa, ora e vai ler a Bíblia. Larga tudo. A irmã Maria Oss fala assim, ela leu 32 vezes a Bíblia toda durante a vida dela, né? Amém. Então é um incentivo para a igreja. Outra coisa, nós vamos implantar aqui na nossa igreja a madrugada de Jó. E nós já temos data, né? Tem algum cartaz aí? Eita glória, lá, ó. Madrugada de Jó, dia 17 de agosto, às 6 horas da manhã, aqui na igreja. Amém? Essa data aí, 17 de agosto, vai ser o 3º domingo do mês. Glória a Deus. Se você precisa, igreja, de um milagre urgente, se você precisa de um milagre que parece impossível, vem participar da madrugada de Jó.
vai ser apenas durante 1 hora, de 6 horas da manhã às 7 horas da manhã. Você não vai se arrepender de renunciar esse sono seu do domingo, né? Acordar mais cedo um pouquinho e vir na madrugada de Jó. Amém? O que é a madrugada de Jó? É o encontro de duas pessoas que se amam. Quem ama a Deus aí? Eita, igual o pastor Mauri falou. Falar é fácil, né, pastor Mauri? Agora eu pergunto, você ama a Deus, né? E a madrugada de Jó é o encontro de duas pessoas que se amam. Quem é que vai vir aqui dia 17 na madrugada de Jó, 6 horas da manhã? Levante sua mão! Nem que o pastor vá lá na sua casa te buscar, de carro, de Uno. Eita, nem vi, nem contei. Só eu e Roberlândia ficamos com a mão levantada. Eita, glória! Eita! Eita! Até Bernardo vem? Eita, acorda cedo todo dia para ir para a escola, não é? Então pode acordar. E a criança também está convidada para vir na madrugada de Jó, dia 17. Você vai se surpreender com o que vai acontecer aqui, igreja, na madrugada de Jó. Amém? Eu fui lá em Belo Horizonte buscar essa unção. Você acredita que existe transferência de unção? Quem não acredita é porque não lê Bíblia. Existe transferência de unção ou não? Existe. Moisés transferiu a unção dele para o sucessor dele. Deus falou, chama. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Deus falou assim, chama. Escolhe um e você vai passar a unção para ele. Amém? E ele é que vai entrar na terra prometida, através da sua unção. Então existe a transferência de unção. Venha na madrugada de Jó. Eu fui lá em Belo Horizonte e eu recebi essa transferência de unção para fazer essa madrugada de Jó. E você vai ver, os milagres seguirão aos que crerem. O Senhor Deus vai operar um milagre urgente na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Quem precisa de um milagre urgente aí? Levante sua mão. Quem precisa de um milagre para hoje? Quem precisa de um milagre para esta semana ainda? Quem precisa de um milagre para este mês ainda, irmã Patrícia? É esse mês ainda, em nome de Jesus. Vamos fazer esse voto ao nosso Deus. Deus, eu quero ir lá na madrugada de Jó. E nós vamos orar, nós vamos te buscar, nós vamos te adorar de tal maneira que nós vamos provocar o milagre. Nós vamos ali agir como provocadores de milagres e nós vamos alcançar, sair dali com o nosso milagre nas mãos. Igreja, participe conosco da madrugada de Jó, dia 17 de agosto, terceiro domingo do mês. Amém. Pastora Vanusa vai dar o restante dos avisos. Pastora Roberlândia vai dar o restante dos avisos. Pastor Mauri. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amanhã nossas células, né? Quem ainda não tem uma célula, procure uma célula. Não fique em casa. Como eu falei hoje. Dê o seu melhor. O seu primeiro. Então, estar na célula e levar visitante é o seu melhor. Em nome de Jesus. Terça-feira, nossa mentoria aqui, em nome de Jesus. O pastor tá dando uma mentoria forte aí. Nós estamos aprendendo muito. Em nome do Senhor Jesus. E, com certeza, a nossa oração, né? Aí tem gente que fala assim, a igreja não tem oração. Tem. É só você vir na terça-feira, de 7h30 às 8h, nós vamos estar orando aqui, clamando a Deus em nome de Jesus. Quarta-feira, a nossa campanha de fé e milagres, né? Em nome de Jesus, a nossa nova campanha, e nós vamos continuar nessa batida, né? Fé, milagres, nós temos que orar, né? Eu tô naquela vibe, pastora, pode trazer o paralítico, traz o cego, traz todo mundo, em nome de Jesus. Se tiver um caixão passando aí, traz, que eu boto a pastora Isabel para orar, em nome de Jesus. Eita glória. Mas nós cremos que pode acontecer, Deus vai fazer, igreja. Uma vez eu falei que meu sonho era ter um mural ali de muleta, né?
muleta, óculos e cadeira de roda ali, ó. Botar empendurado. Né? Em nome de Jesus. E domingo, culto de Santa Ceia. Né? Quem é salvo não perde a Santa Ceia, né, pastor? Em nome de Jesus. Tem mais... Rapidinho, irmãos, tá? Sobre as campanhas de quarta-feira, né? Nós somos uma igreja que acredita nos dons espirituais. E uma igreja também que acredita, né, no mover de Deus. E na busca pelo milagre. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, de Gênesis até o final, nós vamos ver que Deus está dizendo para buscar a Ele, para pedir para Ele. Primeiro, você vai buscar o quê? O reino de Deus. E aquilo que você está pedindo, Deus vai acrescentando. Mas buscar o reino de Deus também é obedecer, estar debaixo de obediência e submissão à autoridade delegada sobre a sua vida dentro da igreja. Se você não vem no culto, infelizmente você, sem justificativa plausível, sem falar com o pastor, você simplesmente está negligenciando um chamado pastoral que você recebe todo domingo aqui na frente. Então você está embaixo de quê? Obediência? Submissão? Sendo membro da igreja e não participante dos cultos? Não estou aqui para ficar dando lição de moral em ninguém, não. Estou dando despertamento, porque nós não estamos mais vivendo num tempo em que nós temos tempo para ficar em casa, perdendo tempo. Ah, mas eu não preciso de um milagre. Do lado da sua casa tem casas que precisam que Deus entre lá e vai entrar por meio de você. Se você não tem acesso à casa dela, você tem acesso ao altar aqui, que você pode orar e trazer o nome dessa pessoa, uma fotografia, e Deus vai fazer. Deus vai fazer o milagre por meio de você, que talvez você não consiga orar por alguém para o Senhor curar, mas a oração da igreja em unidade vai trazer a cura para essa pessoa que precisa de uma cura. E por meio dessa cura, Deus pode alcançar essa família, essa pessoa que você tem orado, com salvação. Porque na minha casa, na minha família, família dos meus pais, foi assim. E quantas famílias já não vieram para a igreja porque receberam um milagre de Deus? Porque nós que conhecemos a Deus, nós entendemos que a nossa prioridade é o reino, mas aquele que não conhece, ele está em busca de algo que preencha o espaço vazio do coração dele, que às vezes é um milagre. E por meio desse milagre, Jesus entra nas casas. Então venha, faça esse esforço. Quarta-feira agora foi sobrenatural. Eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. E tive a prova de Deus, do que Deus vai fazer na minha casa e na minha família. Porque eu creio, primeiro no Deus que é Deus de milagre. E eu creio também nos meus profetas. E é por isso que a minha vida tem ido para frente, tem prosperado, tem avançado. Em todos os sentidos, não é só dinheiro não. Em todos os sentidos. A minha vida espiritual tem sido avivada ainda mais. Por quê? Porque eu acredito, eu creio no meu Deus e é por isso que eu vivo em segurança. Eu creio nos meus profetas e é por isso que eu tenho avançado. Então você que tem essa quarta-feira, você não está fazendo nada, vem buscar o Senhor por alguém. Jesus vai chegar no dia do juízo final e vai requerer de você. Cadê aquela pessoa que você falou, que você estava pregando, buscando e não trouxe para a igreja? Não trouxe para o culto, para ouvir a palavra e para fazer parte do corpo de Cristo. Vamos despertar, igreja. É tempo de despertamento espiritual. E nós que já conhecemos o Senhor é a nós que o Senhor tem chamado. Para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Mas se eu não for luz, eu vou ser cobrada disso. Então venha, participe. Traga peças de roupa, traga fotografias. Eu não deixei de servir a Deus porque eu não recebi determinados milagres que eu queria. Porque a minha fé está firmada no Senhor. Então eu venho buscar, eu continuo buscando. Eu sei que no tempo certo, assim como Ana orou 18 anos por um filho. E Deus deu a ela.
por que que ele não vai fazer comigo e com você? Então, vá nessa força. Busque ao Senhor e traga pessoas. Traga aquele que você sabe que necessita de uma cura, de uma libertação, e que você sabe que por meio disso a salvação vai entrar naquela casa. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Então venha receber o sobrenatural de Deus e venha fazer parte desse mover de cura e libertação às quartas-feiras. Amém? Pastor Luiz. Paz seja convosco. Bem, finalizando esse culto, eu quero agradecer a Deus por Ele permitir que nós estamos aqui. Mas, aleluias, eu gostaria muito que cada um de vocês, cada um de nós, não somente participasse de um culto de domingo, muito bom. Domingo é dia de igreja, mais do que isso. E isso que foi falado aqui, todos nós temos responsabilidades. E é isso que nós queremos passar para os irmãos. E às vezes a gente vê alguma dificuldade de que a nossa palavra, às vezes a gente pensa que a nossa palavra, ela está sendo em vão. Eu sei que